Olá, amados e amadas do Senhor. Hoje vamos para mais uma meditação surpresa do céu. Que Deus ele transborde o teu coração de felicidade e de paz. E vamos para a meditação de hoje, que é sob medidas. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu as ouvirei. Deus, ele é incrível, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Porque Deus, muitas vezes, ele pede que possamos falar, conversar com ele. É para que a gente possamos ter intimidade. Não é que Deus, ele não saiba do que a gente estamos passando, das nossas lutas, das nossas felicidades. Ele quer unicamente que nós possamos ter intimidade com ele. Por isso que ele pede para que a gente possamos orar, conversar com ele, desabafar, colocar nosso coração assim diante dele, para que ele nos ajude a ter comunhão com ele, porque até para isso a gente necessitamos da misericórdia de Deus. Então, sobre medida, né? A meditação de hoje nos diz: morei em uma casa em São Paulo, onde não havia porta entre os cômodos. Aquilo nunca me incomodou até que eu ficar sabendo que meu tio passaria 3 meses vendendo o livro com meu marido e se hospedaria em minha casa. Fiquei apreensiva, pois essa situação tiraria a minha privacidade. Comecei então a cobrar meu marido para providenciar uma porta para o quarto. Ele me pediu que tivesse paciência, pois no momento não estávamos em condições financeiras. Então eu teria que esperar um pouco. Aquela resposta me deixou agitada, pois era uma tarde de sexta-feira e dali 2 dias meu tio chegaria. O que fazer? Resolvi orar e orar. A mulher sábia tem que orar. Na noite de sábado estávamos fazendo o culto de pôr do sol e toquei num assunto novamente com meu marido, sobre a porta que tirava meu sossego. Eu lhe fiz um pedido simples. Quando ele pudesse comprá-la, queria que fosse sanfona e na cor marfim, num tom de nossos móveis. No fim do culto, ele deu uma saidinha para fazer uma ligação e eu fui lavar a louça do sábado, como de costume. Enquanto lavava a louça, eu conversava com Deus sobre a minha inquietação. Eu sabia que ele já estava se manifestando para me poupar daqueles momentos de ansiedade e resolveria tudo da melhor forma possível. Em menos de 5 minutos de conversa com Deus, meu marido entrou pela porta da sala com uma porta sofonada da cor marfim totalmente montada em seus ombros. Como teria sido possível? Fiquei pasma. Deus atenderá a minha oração? Meu marido relatou que ao chegar no orelhão da esquina, ele havia encontrado aquela porta encostada no muro bem em frente, onde uma vizinha tirava alguns objetos para uma reforma em sua casa, não necessitando mais daquela porta. Ficamos atônitos, pois apesar de confiarmos em Deus, não estávamos uma resposta tão imediata. Deus, ele é incrível. Quando a porta foi levada para o local onde colocaríamos, mais uma vez ficamos perplexos. Parecia que tinha sido feito sob medida. Deus, ele é assim. Deus, ele não erra. Deus, ele é incrível. Deus é realmente maravilhoso. Ele faz coisas inesperadas. Considera até os mínimos detalhes, pois me deu uma porta marfim e no tom dos meus móveis, assim como eu havia pedido. O texto de Mateus 21, 22 continua falando ao meu coração. E tudo o que pedirem em oração e creres, você receberão. Vocês veem, né? Muitas vezes você olhando para essa história, que foi da Fernanda França, você pode olhar assim, mas ela não teve fé de confiar que iria acontecer. Mas Deus, ele age assim. Mesmo muitas vezes sem termos fé suficiente para as coisas, Deus, ele nos ama tanto que ele vê nossa inquietude, ele vê o quanto a gente desejamos muitas coisas e às vezes Deus, ele vê que está longe
das nossas condições, está longe do nosso querer, e Deus mesmo assim Ele faz, porque servimos um Deus de milagres. Deus, Ele é detalhista. Muitas vezes você diz, mas isso é algo tão simples. Mas na vida dela era algo precioso, estava deixando ela inquieta. E Deus, Ele sempre acalma o nosso coração quando estamos inquietos. Confia no Senhor e saiba que as tuas orações não estão sendo em vão. As tuas orações estão chegando nos ouvidos do Pai. E é tudo no tempo de Deus. Muitas vezes, no caso dela, foi bem rápido. Às vezes vai demorar um pouco na nossa vida, mas vai acontecer. Porque a gente serve um Deus de milagres. Que você nunca se esqueça o quanto Deus Ele é incrível, quanto Ele pode todas as coisas. Por mais que a gente não entendamos o agir de Deus, Ele sempre continuará sendo Deus. Fica na paz e que Deus esteja contigo.